Idade, em geral é terrível. Mas, voltando às mulheres. Eu ainda não lhe falei de uma categoria de mulheres, as assim chamadas amazonas. Totalmente independentes, elas evitam se prender quer através de casamento, que de contrato, ainda que reservem para si o direito de terem filhos a hora que lhes der na veneta, sem dar satisfação a ninguém. É um mundo completamente arte. Mas será que num país cristão, onde se professa em certa medida, determinados preceitos da moral, tal liberdade é admitida e tolerada? Perguntou Supramati. Tiveram de admiti-la por força das circunstâncias, pois foi necessário permitir que as mulheres fundassem suas próprias universidades, clubes, abrigos, hospitais, etc. Entre os cientistas de todas as categorias há representantes femininos e que, por sinal, são de grande destaque. Como você ia querer que tais mulheres, independentes intelectual e financeiramente, e elas não ganham pior que os homens, não tivessem o direito de viver do jeito que elas bem quisessem? Elas educam os seus filhos, assumem a maternidade e não exigem nada em troca para mantê-los. Oh, as mulheres deram um grande passo em sua emancipação. Há algumas que conseguiram entrar no sacerdócio. Aqui na Rússia, entre os cristãos, não há mulheres cléricas, mas na maioria das seitas, os ofícios são celebrados por jovens mulheres, ainda que para tanto elas devam ser vestais. Os fiéis vigiam-nas atentamente, coitadas delas, se começarem a flertar. Supramati suspirou. Como é duro ter de viver num mundo assim. Sinto-me um alienígena ao deparar com as mudanças que contrariam todas as convicções profundamente enraizadas em minha alma. Eu sei como é isso. Recordo do choque que tive ao saber que não havia mais escravos e que os vassalos se transformaram em cidadãos. Narayana deu uma risada. Falemos de outra coisa, de algo que não o perturbe. Preciso distraí-lo, meu amigo. Quer que o leve até as minhas lindas Amazonas? Por sinal, algumas são lindíssimas. Ou você prefere ir ao teatro? Então os teatros ainda existem. Iremos sem falta um dia desses. Quanto às Amazonas, ainda temos muito tempo. Mas, já que você tocou no assunto, diga-me como progrediram as artes. Você sempre foi um especialista no assunto, observou Supramati, pondo mais vinho em sua taça. Narayana sorriu. Tenho a alma de um heleno e sempre gostei do belo em todas as suas formas. Quanto à arte, sob o aspecto prático, esta fez enormes progressos. As máquinas funcionam com tal perfeição, que parecem espiritualizadas. O homem domou todas as forças da natureza e as explora com a cobiça febril. As riquezas pessoais aumentam e as naturais depauperam. Alimentar o gado torna-se tão dispendioso, que ele diminui a cada dia. O povo é obrigado a se acostumar ao vegetarismo, é menos sujeito a epidemias, hoje bastante raras, mas, por outro lado, vicejam as doenças fluídicas. E da demência, suicídios, marasmo e subnutrição prematura, sucumbem não menos pessoas do que antigamente da cólera e peste. Entendo. A higiene física progrediu e a espiritual regrediu, observou Supramati, justamente. E esta decadência espiritual repercutiu, antes de tudo, na arte. A arte, no sentido restrito da palavra, tal como a pintura, a escultura e a música, toda derivada de cinismo, que caracteriza a época atual. Então o teatro também se transformou numa escola de obscenidades. Como sempre, ele é o reflexo da sociedade. E os artistas continuam presunçosos e exigentes, e tão cobiçosos e insuportáveis como eram no nosso tempo. Indagou rindo Supramati. Oh, essas virtudes nunca mudam, exclamou Narayana maroto. Só que agora os artistas têm uma situação mais segura. De um modo geral o teatro tornou-se tão necessário como a comida, e por isso é que seu número aumentou tanto. Em qualquer cidadezinha há um teatro, nas metrópoles e capitais eles são centenas,
Cada cidadão, seja rico ou pobre, deseja ter a sua distração, quer no teatro, quer em casa. Todas as casas particulares são ligadas com diversos templos da arte, o que possibilita, sem sair da sala de estar, assistir a qualquer apresentação de seu interesse. Imagine o volume de recursos pessoais necessários para atender a esta demanda. Por esta razão há muitas escolas teatrais, verdadeiras universidades, em termos de número de alunos e diversidade de cursos. Da mesma forma existe uma enorme quantidade de asilos para os artistas que em consequência da velhice ou doença não conseguem mais trabalhar. Essas magníficas e luxuosas instituições proporcionam aos seus abrigados, até o fim da vida, todos os prazeres e conforto a que eles se acostumaram. Em outras palavras, isso é uma corporação arquimilionária, que se permite um luxo incrível. Por exemplo, aqui em Kizargrad os artistas proeminentes abriram uma sociedade para a construção de um palácio próprio, onde cada um terá luxuosas acomodações individuais. Lá mesmo haverá salões comuns para reuniões, salas de recepção, bibliotecas e 12 anfiteatros, com palcos especialmente projetados para os ensaios. Como você vê, dá-se muito valor ao conforto. Quanto à administração, a mesma se acha totalmente nas mãos do Estado, constituindo-se de um ministério separado. As nomeações para os cargos de chefia são baseadas no critério de talento e de reputação que um determinado artista conseguiu merecer ou granjear junto ao público. Os salários são altíssimos. De um modo geral, eu vejo que a corporação dos artistas conseguiu muita coisa em termos de recursos materiais, privilégios e posição social, observou Supramati sorrindo. Pena que o fim do mundo esteja próximo e que nem eles, nem a pobre humanidade desconfiam, ajuntou ele num tom mais sério. Aí é que você se engana. A intuição sugere às pessoas que algo de nefasto está por acontecer. Profetas vaticinando o fim do planeta estão por toda parte, eles só não se entendem quanto ao tipo da catástrofe. Uns arriscam que seremos aniquilados por um cometa, outros, que nós morreremos congelados. Terceiros dizem que as erupções vulcânicas implodirão a Terra. Resumindo, são previstas as formas mais diversas de morte, mas a opinião dominante é a de que haverá um novo dilúvio arrasando a Terra, sem, no entanto, destruí-la por completo. Cientes destas previsões, os empreendedores ingênuos projetam prédios que supostamente possam resistir ao dilúvio. Eu, entretanto, sou mais pela construção de uma arca como a de Noé, que pode ser mostrada na próxima exposição, concluiu Narayana às gargalhadas. Supramati também não conseguiu conter o riso. Sou de opinião que as consequências da catástrofe serão imprevisíveis, acrescentou ele, novamente em tom sério. Eles não têm ideia da exaustão da Terra e não dão a devida atenção aos diversos avisos da natureza. Ambos se calaram, ocupados com as suas reflexões. Olhando distraído para a mesa, Supramati notou um cesto de frutas, onde havia uma enorme pera com 2 ameixas do tamanho de uma grande laranja. As uvas, da dimensão de ameixas normais, completavam o conteúdo do recipiente. Ao lado, num prato de cristal havia um morango do tamanho de uma maçã. Será que agora só se cultivam frutas enormes? Ainda em casa, quando para mim e Daquer serviram de sobremesa 4 cerejas, eu julguei que aquilo fossem romãs, e, há pouco, no restaurante, deram-me um cassis de tamanho anormal. Justamente, anormal. Os legumes, frutas e cereais alçavam hoje dimensões enormes, são simplesmente gigantes, e tudo graças ao novo método de tratamento com auxílio de eletricidade, explicou Narayana. Eu já lhe disse que a terra se depauperou e glebas imensas se transformaram em deserto. O cultivo de frutas e legumes é feito em gigantescas estufas. Mas como é possível cultivar trigo, aveia e outros cereais em estufas? Interrompeu Supramati. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Narayana.
Amanhã eu o levarei para a cidade das Amazonas e mostrarei as suas estufas. Elas são célebres por seus magníficos produtos, uma das principais fontes de riqueza da comunidade das damas emancipadas. Por enquanto apenas lhe adianto que graças à eletricidade são obtidos vegetais de tamanho colossais, mas bem adaptados a atuais condições de vida e às necessidades humanas. Essas condições mudaram radicalmente, enquanto você trabalhava para ganhar a sua estrela de mago. Mas fique tranquilo, logo você assimilará tudo. Vamos esperar. No momento eu estou totalmente perdido, disse Supramati suspirando e, depois de ver as horas no relógio, acrescentou: já é tarde, está na hora de voltar para casa. Estou tão cansado que parece que fiquei o dia inteiro trabalhando com o enxada e ainda quero pegar a enciclopédia para me situar melhor na história. Não posso passar por um estúpido no meio dessa gente. Você está assim, porque perdeu o hábito de estar em contato com os fluidos dos seres humanos materiais e devassos, ainda piores que na nossa época, observou Narayana. Mas espere, vou lhe dar um livro em que você encontrará descrita, de maneira sucinta e clara, a história dos 3 últimos séculos, de modo que você se familiarizará com ela em linhas gerais. Narayana se levantou e 1 minuto depois retornou com o livro, que deu ao amigo. Agora vamos, eu o levo para casa na minha máquina e amanhã passo para pegá-lo para o nosso primeiro passeio, disse ele. Eles foram até o quarto contíguo e, pela escada em caracol, subiram a plataforma da torre. Lá se encontrava amarrada ao corrimão, feito um barco no cais, uma aeronave pequena, com painel elétrico semelhante a um relógio, equipado com bússola e alavanca. O assento mácio, revestido com tecido de seda escuro, estava calculado para 2 pessoas. Na frente havia um banquinho baixo para o mecânico. O leve tejadilho de couro estava levantado, mas Narayana abaixou-o, fez Supramati se sentar, sentou-se também e, soltando o cabo, pôs o veículo em funcionamento. Suavemente como um pássaro, o barco aéreo alçou voo e tomou a direção necessária. Você não mantém mecânico? Perguntou Supramati. Tenho 2, um para o carro terrestre, outro para o aéreo, mas isso não impede que eu saia muitas vezes sozinho. Confesso que hoje em dia o número de serviçais está diminuindo e mantê-los é um custo fabuloso. Só os muito ricos podem se permitir ao luxo de ter um cozinheiro, criados, camareiros. Mesmo assim, estes não são empregados de carreira, mas antigos funcionários públicos. Conheço famílias numerosas e muito ricas que se contentam apenas com uma empregada, 2 no máximo, e, honestamente, isso já basta. O trabalho de casa é feito por máquinas. Você precisaria ver isso. A propósito, que tal a gente visitar amanhã um amigo meu, o Dr. Pavel Pavlovich Rantsev? Gente finíssima. Presentemente ele está sozinho, sua esposa requereu férias. Lá você poderá verificar as instalações da casa dele. Narayana levantou uma tampa junto ao motor, deixando escancarado um aparelho redondo e chato, no qual se enfileiravam diversos botões metálicos. Veja Supramati. Este aparelho é uma versão aperfeiçoada do antigo telégrafo de Marconi. Por ele posso comunicar-me com quer que seja. Vou perguntar ao doutor se ele pode nos receber. Ele pressionou alguns comandos e, pouco depois do centro do aparelho surgiu uma fina folha de papel enrolado, no qual eram vistos sinais fosforescentes. Viu só? O doutor aguarda por nós no almoço. Depois, as Amazonas. A aeronave pousou suavemente junto a uma torre, semelhante à da casa de Narayana. Supramati saiu, os amigos se despediram e a carruagem espacial desapareceu na escuridão. Ao entrar em seu quarto, Supramati ordenou que lhe trouxessem o roupão e depois dispensou o camareiro. Ele queria ler o livro de história que Narayana lhe dera, mas depois de folheá-lo e de ler um pouco sobre a invasão da Europa pelos amarelos, no século XX,
Sentiu-se tão cansado que largou o livro e foi dormir. Aparentemente as emanações maléficas e os pesados e fétidos fluidos, prodigalizados pela multidão, contaminando a atmosfera, refletiram-se dolorosamente sobre o organismo purificado do mago, estafando-o mais que um trabalho mental pesado e as mais complexas experiências mágicas. Capítulo 8. No dia seguinte, após um refrescante banho, Supramati se sentiu bem mais revigorado e disposto, mesmo, contando ainda com um leve peso, do qual não pode se desfazer desde que chegou a Kisargrado. Sem vontade de sair de casa, passou a manhã lendo história e ao mesmo tempo pesquisando na enciclopédia a biografia de pessoas famosas, cujos nomes se ia encontrando no livro. O administrador de uma de suas longínquas propriedades, que lhe trouxe também uma poupuda soma de dinheiro, ele finalmente começou a se aprontar para a chegada do amigo. Já eram cerca de 3 horas quando chegou Narayana, disposto, sorridente e enfeitado como sempre. Não está muito cedo para o almoço? Indagou Supramati. Sem dúvida, a hora para um almoço normal ainda é imprópria. Mas, como nós ainda iremos até as Amazonas, o doutor, com quem conversei hoje de manhã, sugeriu que a gente tomasse café bem reforçado com ele. Eu lhe disse que é a primeira vez que você vem à Europa e gostaria de conhecer o que existe de mais moderno em termos de conforto. Assim, ele lhe mostrará a casa dele. Desta vez Narayana veio numa carruagem idêntica ao que Supramati chegou do aeroporto, e, meia hora depois, o carro parou diante de um edifício de 12 andares, com um jardim para a frente. Era um verdadeiro palácio, construído num estilo moderno, estranho e pouco acolhedor. Em cada andar havia amplos terraços com flores, ladeados por corrimões entalhados, e, praticamente junto a todos, viam-se amarrados as aeronaves dos proprietários. Por que não viemos de nave? Seria mais cômodo, ainda mais que o doutor reside num andar alto, observou Supramati. Ele mora no 10º andar e o porteiro nos levará até lá de elevador, mas antes eu gostaria de lhe mostrar o saguão de entrada. Como? Ainda existem porteiros? Admirou-se Supramati, rindo. Sim, mas eles pouco se assemelham aos antigos. É um tipo de empregado indispensável em qualquer prédio, que tem de si um alto conceito. Ganha cerca de 15.000, fora o apartamento, tem 4 ajudantes, que recebem uns 6.000 e uma moradia, sendo que cada um serve apenas uma das entradas, 5 no total, esta é a principal. Conversando, eles galgaram alguns degraus da escadaria e entraram no saguão. Obedecendo ao gosto do tempo que visava impressionar em tudo, o saguão verificou-se uma enorme sala com colunas de cerâmica esmaltada. No centro, o teto chegava até o ápice do edifício, encimado por uma cúpula de vidro com pinturas coloridas. Naquela espécie de fosso, 4 elevadores corriam para cima e para baixo. Não se via, porém, quem operava as máquinas. As grandes janelas, com vidros coloridos, iluminavam o salão. 2 chafarizes dentro das piscinas de mármore espalhavam um agradável frescor. Aqui e ali, entre as flores e plantas, viam-se sofás e poltronas rodeando mesinhas com livros e revistas. Numa das laterais, sobre os balcões e prateleiras, alinhavam-se diversos tipos de alimentos, legumes imensos, frutas, manteiga e queijos, tudo arrumado com muito gosto e parecendo apetitoso, disposto em cestos forrados com folhas verdes, em meio a adornos rendados de papel recortado. Que mercado é esse? Perguntou Supramati. São mantimentos que se expõem diariamente para que os moradores possam se certificar, com seus próprios olhos, de sua boa qualidade, e escolher o que quiserem. Está vendo ali, sobre o estrado, aquele senhor todo chique sentado à escrivaninha amontoada de livros de escrituração e outros papéis? É o próprio porteiro, explicou Narayana, aproximando-se do homem. O porteiro, ao vê-los, levantou-se e fez uma mesura.
O príncipe deseja subir no 10º andar, apartamento 12. Por favor, tome o elevador de número 2. Ao agradecerem, os amigos tomaram o elevador e Narayana apertou o botão. A máquina subiu velozmente e parou instantes depois. Eles saíram numa plataforma decorada com flores e um enorme espelho. Ao lado, havia 2 portas com placas de porcelana, onde estavam escritos os nomes dos moradores. Narayana apertou a placa. Imediatamente a porta se abriu silenciosa e eles se viram num hall de tamanho pequeno. Na parede, estava embutido um armário, fechado por uma porta de cristal. Neste armário, as visitas colocaram as suas capas, os chapéus e as bengalas. Nesse interim, entrou o doutor e os saudou alegremente. Era um homem jovem, de uns 30 anos, magro e um tanto franzino como a maioria da população, de aparência inteligente, agradável e bondosa. Como vai, Sr. Pavel Pavlovitch? Como vê, nós somos pontuais. Eis aqui o meu primo, Príncipe Supramati. Devo avisá-lo que a sua curiosidade é insaciável. Peço amá-lo e ser bom com ele. Sua ânsia de saber, entretanto, é procedente, já que ele acaba de vir do velho palácio no Himalaia, tendo recebido de sua ciosa mãe uma educação um tanto silvícola. Que recomendação! O doutor realmente vai me tomar por um selvagem impertinente e curioso, retorquiu o Supramati sorrindo. No entanto, confesso que, em termos de conforto, os avanços tecnológicos ainda não chegaram ao palácio onde me criei. Assim, eu gostaria de conhecê-los para, mais tarde, incorporá-los em minha casa. Terei prazer em mostrar-lhe o que for de seu interesse, príncipe, mas temo que o modesto conforto do meu cantinho não possa satisfazer as exigências de um homem de sua posição e patrimônio, respondeu em tom sincero o doutor, fazendo as visitas entrarem numa pequena sala, decorada com muito bom gosto, adjacente a amplo terraço, servindo de desembarcadouro para as naves. Não se querendo ter uma vista do terraço, desloca-se este biombo, explicou o doutor, apertando um botão. Imediatamente deslizou uma divisória e fechou a porta do terraço tão hermeticamente, que a parede parecia inteiriça. Aqui fica o meu gabinete, sem nada de interessante, e aqui é o dormitório, prosseguiu o anfitrião, levando-os a um grande quarto bem iluminado, com paredes laqueadas que brilhavam feito cetim, algumas poltronas e o sofá, revestidos de couro, 2 toaletes de madeira com espelhos redondos e uma infinidade de gavetas embutidas de madrepérola para diversas medidas as completavam o mobiliário. E onde ficam as camas? Interessou-se Supramati. Em minha casa, elas ocupam um espaço considerável. Aqui é diferente. O senhor ocupa sozinho um palácio inteiro, enquanto eu moro num apartamento, onde o espaço é apertado, respondeu sorrindo o doutor. Ele acionou um comando na parede e imediatamente surgiu uma belíssima cama com acabamento em metal, coberta com uma colcha vermelha de seda. Veja Supramati, o colchão e o travesseiro são de caoutchouc, apenas revestidos por tecido de seda, observou Narayana. Oh, sim. O frouxel custa o peso do ouro, pois as aves tornaram-se uma raridade, explicou o doutor. Aqui nos guardamos a roupa, acrescentou ele, abrindo um largo armário, também embutido na parede. Ali se empilhava tudo o que poderia ser necessário no dia a dia de uma pessoa. Ele tirou uma camisa, uma toalha e um lençol e estendeu a Supramati para este os apalpasse. É tão mácio, fino e sedoso. Não parece de cambraia. No entanto, isto não passa de um papel chinês ou japonês, muito prático e higiênico. Hoje em dia já não se lava roupa mais, que é que faria isso? Além disso, não há mais lavanderias e a roupa usada é simplesmente jogada no lixo. Não há que ter pena. Um milheiro de lenços custa 10 rublos. Por que é então que tanto a minha roupa como a de meu primo é de linho e seda? Indagou Supramati.
Isso é capricho de bilionários, com condições de terem suas próprias lavanderias. Os simples mortais vestem roupas de papel. Vamos, senhores, quero lhes mostrar o quarto de banho e a cozinha, e depois comeremos algo. O quarto de banho era um recinto de tamanho médio, cujas luzes se acenderam assim que a porta se abriu. No junco, havia uma banheira baixa de porcelana e móveis de junco. Andando, o proprietário explicou que eles tinham água quente o dia inteiro e, em seguida, levou-os para mostrar a cozinha que, apesar do nome sonoro, não passava de um minúsculo cômodo com um fogão elétrico do tamanho de uma travessa para chá. Serve apenas para alguns casos excepcionais, quando é necessário cozinhar ou esquentar alguma coisa à noite. A comida vem-nos pronta, explicou Pavel Pavlovitch. Oh, não precisamos mais daquela parafernália volumosa de nossos antepassados. As donas de casa não têm necessidade, hoje em dia, de se irritarem com a sujeira e a indolência das domésticas ou cozinheiras bêbadas e ladras. Nossas esposas têm mais tempo livres, porque tudo é fornecido já pronto para nós. Mesmo a limpeza da casa é feita por uma máquina, que recolhe e absorve a poeira e a incinera imediatamente. Agora vamos até a sala de jantar, mandarei vir comida. Desta vez o cômodo já era grande, revestido por madeira polida. 2 bufês com prataria cara de porcelana guarneciam o ambiente. No meio, ao redor de um espaço livre, achavam-se as cadeiras, sendo que ao lado de uma, aparentemente destinada ao dono da casa, havia 2 pilares chatos, inserido num gradeado fino e dourado. O pedido limitou-se ao aperto de um botão metálico num dos pilares. Enquanto eles conversavam aguardando a comida, o doutor observou. Frequentemente me pergunto como os nossos antepassados podiam viver naquelas condições sem o mínimo de conforto. Por exemplo, uma simples mudança para outra casa. Imaginem o trabalho de carregar todos os pertences de uma casa para outra, ou ainda pior, de uma cidade para outra. O senhor nunca teve necessidade de se mudar? Perguntou sorrindo Supramati. Deus me livre fazê-lo como antigamente. Para mim, a mudança de casa não apresenta dificuldade alguma. Eu deixo aqui tudo o que vocês veem, e recebo na nova casa tudo o que preciso. O que existe neste apartamento, os móveis, a prataria, a louça, as flores, etc., é propriedade da empresa locadora. Eu só respondo por coisas quebradas ou danificadas. Assim não preciso levar comigo este montão de coisas. Estão tocando. Chegou a nossa comida, o piso se abriu e de lá se ergueu uma mesa, ricamente posta, adornada de flores e louça de cristal. Primeiro eles tomaram uma sopa de verduras, acompanha de pastéis. Depois o doutor colocou a louça suja sobre a coluna do lado esquerdo, acionou um mecanismo e a louça desceu. Da coluna direita surgiu o segundo prato. E assim, sequencialmente, vieram os outros pratos, incluindo a sobremesa de frutas e o vinho espumante. A degustação do magnífico almoço procedeu-se com acompanhamento de uma agradável música melodiosa, cujo volume não atrapalhava a conversa. Após o repasto, a mesa desapareceu como se por encanto. Eles passaram a sala de estar e sentaram diante do terraço, conversando e tomando café, enquanto o doutor e Narayana fumavam charutos. Permita-se fazer uma perguntinha indiscreta, Sr. Pavel, por quanto lhe sai o apartamento, incluindo as refeições, serviços, etc. Em vista do luxo que o cerca, acredito que não sai muito barato, disse Supramati. Eu pago relativamente pouco. Tudo que o senhor vê me custa 30.000 ao ano, e como o meu salário anual é de 60.000, sobra-me ainda metade para outras necessidades e diversão. O senhor então é um médico com muita experiência? Posso dizer que sim. Sou médico daqui deste prédio, considerado ainda pequeno, pois conta somente com 3.000 moradores. Outros prédios têm até 15.000 ou 20.000 moradores.
mas a determinação nestes conjuntos é sempre igual. Cada um tem seus próprios médicos, farmacêuticos, dentistas, mecânicos, etc., que assinam com a administração contratos vitalícios ou a longo prazo. Aqui somos 3 médicos. A minha obrigação é atender, a qualquer hora da noite ou dia, os moradores dos 4 andares que se encontrar sob a minha responsabilidade. Nesse sentido estamos bem melhor que os nossos colegas de séculos passados, obrigados a saírem à caça dos pacientes, uns nadando em ouro, outros morrendo de fome. Ainda que hoje, se o médico tiver que depender de uma clientela eventual, também não sobrevive. Cada um busca uma coisa fixa que lhe garanta o sustento. É claro que existem diferenças nos salários, assim os de nível 2 e 3 recebem menos, embora seja uma receita certa. Ah, deixei de mencionar que o meu almoço foi calculado para 3 pessoas, para mim, minha esposa e filha. A minha esposa atualmente se encontra fora e a filha está visitando a avó. No entanto, a porção vem para 3 pessoas e posso convidar meus amigos. Se convidar mais pessoas, tenho de pagar a parte. Quando o médico mencionou a esposa, Supramati fitou curioso, sabendo de Narayana que ela estava de férias conjugais com um amante, mas debalde ele procurou no rosto de seu anfitrião e mesmo até em sua mente, cujos pensamentos sabiam ler, qualquer sombra de tristeza, ciúme ou sofrimento moral. As feições joviais do médico emanavam a mais afável serenidade e seus pensamentos refletiam uma viva e aguçada curiosidade em relação à personalidade de Supramati. O doutor pressentia na visita algo de extraordinário. Lá na Índia as pessoas ainda são extremamente conservadoras, disso eu me convenço a cada minuto. De fato, estamos defasados em pelo menos um século, observou Supramati sorrindo. Com o risco de ser tomado por um homem saído do século passado, meu querido Sr. Pavel, permita-me fazer mais algumas perguntas, objetivando empregar uma parte do meu grande patrimônio para implantar as novíssimas conquistas da civilização europeia. Pois não, Alteza. Terei prazer em tirar suas dúvidas. Agradeço. Poderia me dizer alguma coisa sobre medicina, equipamentos hospitalares, combate a epidemias, mortalidade, etc. Eu soube que na medicina houve uma grande reviravolta. As antigas doenças contagiosas cederam lugar a outras, mas as informações que tenho são superficiais. Isso é natural. O senhor ainda é muito jovem para adquirir conhecimentos em campos especializados da ciência. Tentarei responder às suas perguntas pela ordem. Assim, primeiro falarei da medicina. Esta teve um enorme progresso e mudou muito em função da própria transformação da humanidade, que hoje tem pouco em comum com a de antigamente, conforme eu pude constatar pela literatura. Se o senhor já estudou a história dos séculos idos, sob estes aspectos então... Ah, sim, interrompeu Supramati. Eu me esqueci de mencionar que tenho uma verdadeira paixão pela arqueologia, e a antiguidade me absorveu a tal ponto que me sinto deslocado no tempo. Entendo perfeitamente. Também adoro revolver o passado, ler aquelas obras de medicina antiga, fazer as minhas comparações com a vida de antes. Às vezes até acho que as gerações antigas eram mais felizes que as de hoje, apesar das dificuldades e da inexistência das comodidades atuais. Aliás, isso é coisa de um sonhador, pois o mundo hoje tem suas atrações para não lamentarmos o passado. Mas, voltando ao assunto, a geração atual é fraca, tudo é artificial. O calor do sol é insuficiente para os seres humanos e as plantas. As frutas, legumes e demais culturas são privadas do impulso natural de crescimento. As plantas desenvolvem-se e amadurecem com auxílio da eletricidade. Nossos organismos saturados estão débeis e extremamente irritados. O atual gênero humano é inquieto, febrilmente excitado e, ao mesmo tempo, intensamente voluptuoso, ainda que tenha perdido o antigo vigor.
A eletricidade fez gerar doenças totalmente desconhecidas antigamente. Reconheço que existem menos doenças. Já não se ouve falar de cólera, peste e difteria. A humanidade soube pesquisar e triunfar sobre o mundo dos bacilos, sobretudo após o extermínio de ratos no fim do século XX. Mas, por sua vez, as doenças de fundo nervoso alcançaram níveis alarmantes. A meningite, por exemplo, é hoje o flagelo de homens e mata em algumas horas. Apareceu também uma doença incurável, estranha e terrível, o mal de Santo Elmo. O enfermo começa a soltar fogo, primeiro da ponta dos dedos e depois da boca e das narinas. É perigoso se aproximar dele, por mais estranho que pareça. A doença é contagiosa. Depois de 2 ou 3 dias de sofrimentos medonhos, o infeliz morre. O corpo parece intacto, mas os órgãos internos ficam calcinados. De fato, a artificialidade da vida parece se vingar. Os talentos ficam cada vez mais raros. O cérebro enfraquecido suporta muito custo um trabalho intenso e prolongado. A taxa de nascimentos está decrescendo a olhos vistos. Já não se vive mais com os sentimentos, mas com as sensações. Aquilo que antes era amor transformou-se em sensualidade. Repito, tudo se vinga. A ociosidade e a apatia dominaram o gênero humano. Assim, os cientistas ou os trabalhadores mais esforçados não raro caem em tal letargia, que só depois de alguns meses de descanso estão em condições de reiniciar as tarefas. Por outro lado, existem pessoas que passam a metade da vida numa modorra, incapazes de despertar e trabalhar. Para estes existem várias instituições especializadas. As doenças, por serem menos frequentes, tornaram-se mais complexas. E devido às mudanças que ocorreram no organismo humano, os antigos métodos de tratamento já não surgem efeito. As doses alopáticas, tal qual eram administradas antigamente, teriam, hoje, um efeito devastador matando os doentes. Assim, às vezes, eu me surpreendo, que gigantes devem ter sido os seres humanos de 2 a 3 séculos atrás, que conseguiam não só sobreviver mas também se curar tomando aqueles remédios bárbaros. Então com a alopatia, não estando mais em voga, suponho que agora goza de consideração a nossa medicina hindu à base de plantas e do magnetismo. Observou sorrindo Supramati. Ah! Tenho certeza de que hoje em dia ninguém mais se trata com alopatia. A homeopatia substituiu-a totalmente e o uso do magnetismo é o que se vê. Atualmente, um médico não consegue se diplomar se não fizer um curso de magnetismo e não for um bom magnetizador. Existem magnetizadores especializados que detêm dons exclusivos. Eles têm um regime de vida especial em institutos de medicina, de onde esses curadores são chamados para casos sérios e perigosos. O senhor disse, doutor, que a natalidade vem diminuindo em níveis assustadores. Isso explica por que se vêem tão poucas crianças nas ruas. É um quadro muito triste para a humanidade, salientou Supramati. Sim. O futuro apresenta-se não só triste, mas angustioso, corrigiu o médico suspirando. As estatísticas comprovam o fenômeno constante da mortalidade superando os nascimentos. O governo tenta velar pela geração que cresce e protegê-la de eventuais ameaças. Em consequência disso, as crianças são levadas a instituições específicas assim que nascem. Isto é um ato de violência em relação aos pais, tornou Supramati. Absolutamente. Aos pais carinhosos é permitido que fiquem com os filhos, desde que mandados à escola a partir de 6 anos. Um veículo escolar, com um funcionário especialmente treinado, vem buscar as crianças às 9 da manhã, trazendo-as de volta às 5 da tarde. No recreio, elas recebem leite quente, ovos frescos e frutas. Mesmo assim, já não há famílias na antiga concepção da palavra. Aonde isso tudo irá levar, só Deus sabe, pois as condições de vida estão se tornando insuportáveis. Nos países quentes,
Como por exemplo, aqui, ainda é suportável, mas no norte, nas regiões de frio intenso, e não é qualquer um que consegue sair de lá, a existência é praticamente artificial. Os infelizes obrigados a viverem naquele clima inóspito, são acometidos de tal sonolência ou torpor, a ponto de voltarem a si 5 a 6 dias depois, apenas para se alimentar um pouco. Quanto aos moradores polares, estes desapareceram por completo. Neste instante, ouviu-se um som melodioso, mas tão forte que podia ser ouvido em toda a casa. O médico se levantou e aproximou-se de uma tela de metal, em cuja superfície surgiram sinais fosforescentes. Perdoem-me, senhores, estou sendo chamado para atender um paciente, desculpou-se Pavel, dirigindo-se às visitas. Não posso faltar, desculpe. Talvez os senhores possam esperar por mim. Eu volto rápido. Mas as visitas agradeceram e declinaram da proposta, dizendo que tinham ainda uma visita às Amazonas. Supramati convidou o médico para almoçar com ele num dia próximo e eles se despediram. O doutor correu até o terraço para pegar a sua nave e voar até o terraço de seu paciente, enquanto os amigos desceram até o carro. Capítulo 9. O povoado das Amazonas localizava-se fora da cidade, a menos de 1 hora de viagem. A rodovia, excelentemente conservada e lisa como um tapete, serpenteava entre prados verdes e jardins, por todos os lados, até onde a vista podia alcançar. Viam-se gigantescos hibernáculos e estufas, cujas cúpulas de vidro brilhavam ao sol. Ao passarem ao lado de um enorme prédio, já nos arredores da cidade, Narayana disse: "Veja, ali é a fábrica de ovos. Lá são confinados vários milhões de galinhas que põem ovos dia e noite. É um ótimo negócio para a companhia, pois as vendas são garantidas para corporações residenciais, daquele tipo onde mora o médico, que são mais de 200 mil numa cidade de vários milhões de habitantes. Bem, já estamos nos aproximando da cidadezinha das belas Amazonas." O caminho era uma leve subida e, já no alto do morro eles divisaram ao longe os muros dos edifícios multicoloridos e pictóricos, e os imensos jardins da bizarra comunidade. Alguns minutos mais tarde, o automóvel parou diante do portão de entrada. Era um portal alto com colunas de mármore branco, encimado por placas imensas, também de mármore, que representavam pintura de um homem, deitado de costas, segurando nos dentes a metade da massa bíblica. Uma mulher com a cabeça erguida ativamente, pisava com o pé o peito do homem dominado. Na mão levantada ela portava um estandarte com uma inscrição em letras vermelhas: Eva, a vencedora. Eva que destronou a tirania e expulsou o esposo, explicou Narayana depois de ler, sarcástico, a inscrição. Homem nenhum pode viver aqui. Oh, e você tem a pretensão de entrar e ser recebido, zombou Supramati. Visitas até que elas recebem. O difícil é seduzi-las, grande parte pertence ao terceiro sexo. No entanto, se você agradar alguma poderá ser recompensado, talvez por uns dias de amor fugaz, o que não lhe assegurará nenhum direito no futuro. É como uma xícara de chá, servida a uma visita que não obriga a coisa nenhuma. E estas anfitriãs hospitaleiras aceitam presentinhos, indagou o maroto Supramati. Claro, se você quiser dar. Mas quem quiser cair nas graças das Amazonas e ser bem recebido, deve fazer uma doação para a benfeitoria da comunidade. Aqui se chama puxar a sardinha para a brasa comum. Comigo, aliás, elas são bem boazinhas. Doei 1 milhão para minha brasa e tomei muitas xícaras de chá. Seu pândego incorrigível, admoestou Supramati. Narayana deu uma gargalhada. É a força do hábito, meu querido amigo. Devo dizer que algumas são sensacionais, na maioria artistas. As melhores obras são normalmente vendidas nas exposições que elas promovem. Bem, vou tocar a campainha para que nos abram os portões do paraíso.
Ele se aproximou da grade e apertou um botão metálico. Alguns minutos depois, o portão se abriu e na entrada surgiu uma mulher vestida faceiramente, de idade indefinida, alta e magra. Calçava botinas de couro lacradas de amarelo e meios azuis de seda, trajava uma saia curta e pantalonas bufantes escuras, uma blusa da mesma cor e chapéu de feltro com uma pena azul. Ah, é o senhor príncipe. Está acompanhado por quem? Indagou ela, estendendo a mão a Narayana. Quando este apresentou o primo, a Supramati também foi dada a honra de ser cumprimentado com a mão. Entrem, senhores. Quanto ao carro, sabe onde deixá-lo, senhor Narayana, ajuntou ela. Depois de estacionar o automóvel numa cobertura ao lado do murro, os três dirigiram-se através de uma alameda arenta até um edifício com enorme portão. Ao cruzarem uma antessala circular, encimada por cúpula de vidro multicolor, eles deram num salão aberto, um verdadeiro vestíbulo do Reino das Amazonas. Dali se abriu uma magnífica vista para um parque enorme, entrecortado por alamedas arentas. Ao longe luzia a superfície lisa do lago, por entre a vegetação densa. Aqui e ali, entreviam-se as cúpulas de caramanchões e telhados das casas, espalhadas no fundo do bosque. Na sala de paredes brancas, decoradas por uma tela de arame fino, serpenteavam trepadeiras com flores e hastes densas. As flores viçosas, com predomínio de rosas, espalhavam um cheiro embriagador. No centro de uma piscina de mármore jorrava alto um chafariz, reverberando em cores do arco-íris. Não gostariam de dar uma volta pelo parque, caros senhores? As nossas damas ainda não estão prontas. Elas estão se arrumando para o concerto. Será no pavilhão principal. Apareçam lá dentro de meia hora. Quero me desculpar, preciso cuidar de algumas coisas e ainda me trocar. Não se preocupe conosco, Praida Petrovna, cuide de seus afazeres. Nós iremos dar uma volta neste maravilhoso e interessantíssimo parque com a sua permissão. Daremos uma olhada nos hibernáculos e estufas. Fiquem à vontade. Até breve. Ela fez um sinal de despedida e desapareceu feito uma sombra numa das veredas laterais. De fato, essas mulheres estão bem instaladas, observou Supramati, examinando a magnífica paisagem. Sim, elas são muito ricas, apreciam a arte e vivem decorando a sua morada. Vamos, quero lhe mostrar primeiro as grutas e, depois, os hibernáculos, que, aliás, são famosíssimos, disse Narayana. Sem se apressarem, caminharam ao longo da alameda. O parque era mantido numa ordem surpreendente. Por todos os lados havia floreiras, pavilhões, como se esculpidos de coral, madrepérola ou lazurita. Em enormes viveiros voejavam pássaros raros. Bandos inteiros de pavões brancos e negros fugiam por entre a grama em plumagens multicolores. Depois de andarem por cerca de 15 minutos, eles se aproximaram de um grupo de rochas. Por entre as fendas cresciam arbustos e do ápice descia uma cascata, formando embaixo um riacho que desaparecia no fundo do parque. Eles entraram numa abertura estreita e alta, em forma de porta, e Supramati, atônito, viu-se numa linda gruta de estalactites da cor de safira, iluminada por uma suave luz azul celeste. No fundo da gruta, dentro da depressão, erguia-se a estátua de uma mulher em cristal azul. Numa das mãos, ela segurava uma jarra, da qual despencava murmurejando um fio de água para dentro de uma piscina, também de cristal. Com a outra mão, segurava um globo azul em forma de lâmpada. Alguns outros nichos eram ocupados por pequenos bancos de bronze dourado, guarnecidos de almofadas de seda azul e franjas douradas. Nas mesinhas, viam-se travessas com xícaras e jarras de porcelana, cheias de um líquido escuro. Bem perto, havia mais duas grutas triangulares, com o mesmo acabamento. Apenas as cores das estátuas, da luz e das almofadas eram diferentes. Enquanto numa gruta eram cor de esmeralda,
Na outra eram cor de rubi. Descansemos um pouco, aqui é tão bonito. E o que é mais interessante? Praticamente tudo aqui é trabalho das próprias Amazonas. Por exemplo, as estátuas foram executadas em um material inventado há uns 5 a 10 anos atrás. Como você vê, pelo brilho e reverberação das cores parece com cristal de rocha. No entanto, ele pode ser tingido em qualquer cor e talhado como se fosse mármore. As lâmpadas utilizam aquele gás que você já conhece, e que dura uma eternidade. A luz é tão intensa que as lâmpadas devem ficar dentro de globos coloridos. Isso permite obter efeitos magníficos. Bem, você deve ter esse tipo de luz em casa. Sim, eu vi numa das salas e na biblioteca. A propósito, no último vernissage, um artista expôs algumas estátuas, embutindo nas pupilas dos olhos esse tipo de luz. O rosto tinha uma expressão incrivelmente real, ainda que, confesso, um tanto demoníaca. Bem, está na hora de irmos, se você quiser ver as estufas. Narayana aparentemente conhecia bem o local e levou rápido seu amigo até as enormes construções com cúpulas de vidro. Ao entrarem na primeira, verificaram que se tratava de uma larga galeria, infinitamente comprida. Ao longo de ambas as paredes estendiam-se prateleiras triplas, sustentadas por colunas de bronze, à semelhança de terraços, sobre as quais repousavam caixas, recipientes e canteiros de terra com plantas. Aqui são cultivados os cereais, centeio, trigo, etc. Explicou Narayana, subindo a escada metálica que levava ao primeiro patamar. Ali, em caixas e recipientes, vicejavam arbustos de centeio, as enormes espigas vergavam sob o peso dos abundantes grãos do tamanho de uma ervilha. Cada arbusto continha um feixe considerável daqueles tufos monstruosos. Quando as espigas amadurecem, são moídas numa máquina elétrica, semelhante ao antigo moedor de café. Agora, na cidade, muitas famílias pobres cultivam assim os cereais em caixotes, moendo trigo em casa. Isso sai mais barato. Mas como uma família inteira consegue se sustentar só de farinha de trigo amadurecido no balcão? Observou sorrindo Supramati. Narayana também riu. Talvez porque as pessoas comam bem pouco. Quando eu lembro de quanto comíamos no século XX e comparo com o que se satisfaz uma pessoa agora, fico assombrado. Antigamente, tomemos de exemplo o pão, um homem, em perfeito estado de saúde, sobretudo um operário, comia tranquilo 1,5 kg diariamente. Hoje, você não consegue encontrar que possa digerir meio quilo, e assim vai. Uma batata é suficiente para uma família. Uns 2 morangos já é uma porção grande. Você viu quanto que comeu um médico hoje? 3 ou 4 colheres de sopa, um pastel do tamanho de uma noz, um aspargo, é verdade que do tamanho do antigo pepino, um bolinho de arroz do tamanho da antiga batata e um morango. O pão ele nem tocou. Servisse você um almoço assim a Lormeio ou mesmo ao Perrete, eles teriam morrido de fome 3 dias depois. Desatou a rir Narayana. Supramati sorriu. É verdade. Segundo os nossos padrões antigos, é pouco, mas a diminuição paulatina do apetite dos seres humanos deixou de ser novidade. Você que presenciou os cavaleiros medievais se empanturrando de comida nos banquetes homéricos, dos quais também participou, quando se serviam em javalis inteiros, pode dizer o quanto são pigmeus, comparados aos gigantes enclausurados em armaduras, os homens do século XX, que não conseguem dar conta nem ao menos de uma torta salgada. Agora, quando o fim está iminente, a queda é ainda mais rápida. Os produtos vão se escasseando, seus preços subindo, e o homem cada vez mais irritado e carcomido pelo excesso de eletricidade, em meio a uma vida de devassidão, tenderá a comer cada vez menos. O seu débil organismo exigirá alimentos mais leves. Aliás, já se deu um enorme passo nesse sentido nos 3 últimos séculos. A própria visão desses vegetais,
tão anormais quanto os seus cultivadores, deixa-me intrigado. De fato, tudo é enorme e artificial. Dê uma olhada nessa espiga. Ela contém cerca de 1000 grãos do tamanho de uma fava, e pesa, no mínimo, algumas libras. Mas, de qualquer forma, as condições de vida melhoraram e o trabalho chegou ao mínimo. Olhe, por exemplo, para aquela ducha sobre as diversas culturas. 3 vezes ao dia é aberta uma torneira na entrada da galeria. Imediatamente, a água, levada pelas inúmeras tubulações, irriga por aquelas duchas todas as plantas. 10 minutos depois, dependendo da necessidade, um mecanismo automático desliga a torneira. Usam-se as máquinas também para a realização rápida da colheita. A terra nos caixões é substituída no máximo a cada 5 ou 6 anos, já que recebe constantemente uma adubação de massa gelatinosa, mistura de produtos derivados de petróleo e de outros elementos, que não tenho condições de dizer agora. Os nutrientes são imediatamente absorvidos e mantêm a fertilidade do solo. E o que há em outros hibernáculos e naquele imenso pavilhão redondo? Interessou-se Supramati, apontando para as construções ao longe. Nos hibernáculos cultivam-se frutas e legumes de tamanho colossal, conforme você já viu, e ali é uma verdadeira floresta de uma espécie de árvore da qual se extrai um leite vegetal, de muita aceitação, sobretudo depois que o preço do leite de gado se tornou proibitivo. Como vê, tudo aquilo se acha protegido por cúpulas de vidro e não teme nem as intempéries, nem as agruras de um agricultor de antigamente, já que não há mais quebras de colheita. A torre redonda é o moinho de trigo, atrás dele ficam os depósitos de produtos, conservas, frutas desidratadas, etc. As Amazonas dedicam-se o dia inteiro às plantações, colheitas e outras tarefas, mas como são muito ricas, contratam ajudantes e mantêm empregadas. Bem, acho que você já viu bastante. Vamos até o Lago dos Cisnes. Ali fica o edifício principal e as demais administrações. Através da Alameda, ladeada de floreiras e arbustos, eles tomaram a direção do lago. Na sua superfície especular nadavam imponentes cisnes negros e brancos. No centro, numa ilha verde esmeralda, erguia-se uma casinha de cisnes e um grande viveiro. Na margem estava amarrado um barquinho, brilhando como um brinquedo de ouro esmaltado. Por entre os arbustos e árvores seculares, cingindo o lago, espalhava-se uma série de edifícios. No primeiro plano, erguia-se uma enorme construção de 12 andares de tijolo esmaltado. A casa era a residência principal das Amazonas. Um pouco depois, via-se um palacete, todo rosado, da dirigente da comunidade, a Rainha das Amazonas, como era denominada, e mais além, 2 grandes edifícios, um azul e outro vermelho, com galerias, colunatas e altos pórticos, aos quais se chegava por escadarias. O Templo Azul é o das Artes, explicou Narayana. Ali ficam as oficinas de pintura, gravação em madeira e escultura, biblioteca, escolas de música, declamação, canto, etc. No vermelho fica o teatro, as salas de concertos e reuniões, danças, ginástica e diferentes esportes. Sons longínquos de música chegavam aos seus ouvidos, enquanto caminhavam pela galeria do Palácio Azul. Já no interior da sala de concertos, viram que esta se encontrava repleta de público. No fundo, drapejado por cortinas vermelhas, elevava-se o palco, ocupado por artistas. As poltronas, revestidas por tecido vermelho, acomodavam os espectadores. Bem em frente ao palco, numa depressão arredondada, estava instalado um grande camarote, decorado em vermelho e ouro. Suas poltronas de espaldares entalhados estavam ocupadas pela chefia da comunidade, mulheres lindíssimas em trajes leves e chiques, na maioria brancos. Os seus pescoços e braços eram cingidos por brilhantes, os cabelos soltos e enrolados, por flores. No centro do camarote,
sentava-se a rainha dos Amazonas, uma mulher jovem e muito bonita, de cabelos e olhos negros. Narayana levou Supramati justamente para aquele camarote.